Olá, gente. Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade para que a gente veja quais são os próximos termos da qual a oração, do qual vai fazer parte esses termos da oração, certo? A gente viu basicamente quais são os termos essenciais da oração, que foram o sujeito e o predicado, certo? A partir deles é só a gente lembrar que a oração ela vai ser composta por que a oração ela vai ser composta por três termos. Um termo essencial, que é basicamente o cérebro, certo? O nosso cérebro, e o nosso coração, que é o que funciona de fato. Que a gente sem cérebro ou sem coração, a gente não é humano, a gente não sobrevive, tá? Então, basicamente é isso. A gente sabe que na oração é obrigatório, certo? Ter o sujeito e o predicado, porém tem orações que, na verdade, a gente vê alguns casos que não existe o quê? Sujeito, tá? Mas são aqueles casos específicos. A gente também, que são as exceções. A gente também tem os termos integrantes, que são aqueles no qual a gente pega um braço, uma perna do corpo humano, do qual a gente sobrevive sem, porém é muito difícil a vida sem um braço ou sem uma perna. E além disso, a gente tem os termos acessórios, que são aqueles termos, os termos acessórios, aqueles termos que são acrescentados só para melhorar, dar uma qualidade de vida melhor, como o óculos, tá? Uma pulseira, um colar, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai estudar hoje os termos integrantes, a gente já viu os termos essenciais, que foram os tipos de sujeito, como identificá-lo. A gente também viu os predicados, os tipos de predicados. A gente viu também em relação aos verbos, quais são os tipos de verbos, quais verbos vão pedir complemento, qual não vai, certo? Então, se você não viu isso, eu peço que você retome mais um pouquinho a aula que foi vista anteriormente para que você consiga dar continuidade e consiga entender daqui para frente, certo? Então, ó, sem muitas delongas, a gente tem os termos integrantes da oração. Esses termos integrantes da oração, ele vai ter a utilidade de completar o sentido de alguns verbos, certo? E esses verbos ou de alguns nomes. E a partir disso, para que a oração ele vai ficar completa, certo? Eu já disse que a gente tem um verbo intransivo, vai ser aquele verbo que não tem complemento. Porém, por mais que você diga que a oração esteja completa, mas dá um sentido ali, você sempre vai fazer uma pergunta a mais, certo? Então, é necessário que dê um sentido completo para que não fiquem interrogações na sua cabeça e a gente use esses termos integrantes da oração, tá? Dessa forma, elas são chamadas de quê? Complementos verbais, a gente já viu os verbos. Eu tenho o verbo transitivo e direto, que vai solicitar o objeto direto. E agora a gente vai especificar o que é um objeto direto, através dos complementos verbais. A gente tem o verbo transitivo indireto, que vai ter o objeto indireto, que vai ser o seu complemento verbal. A gente tem o verbo de ligação, que vai ter o complemento verbal, que vai ser o predicativo do sujeito, tá? E aí eu tenho o objeto direto e indireto, o complemento do nome, certo? Na maioria das vezes eu tenho nomes que solicitam o quê? Complementos. Vou dar um exemplo. Quem tem medo de barata, certo? Medo, aí você não tem apenas medo, mas quem tem medo de alguma coisa. Então, perceba que de barata vai ser o complemento do nome medo. Então, medo, que é substantivo, certo? Ele vai dar o que é ali? Ele vai exprimir o sentimento, certo? E esse sentimento vai ser adquirido a partir do que você tem medo. E esse do que vai ser aí o complemento nominal da palavra medo, certo? A partir disso, a gente também tem o agente da passiva. O agente é o praticante da ação, certo? Que foi o que eu já comentei lá atrás. Cuidado, porque às vezes o sujeito e o agente são as mesmas pessoas, mas não vai ser sempre, certo? O sujeito, para você encontrar, é quem ou o que, porém a gente às vezes vai ter o agente da passiva em um outro modo, no qual o sujeito vai ser um e o agente vai ser outro, e se a banca pedir para que você faça a identificação, ferrou, certo? Você precisa saber a diferença, mas aí a gente vai estar estudando nos próximos slides. Para iniciarmos, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, só descer um pouquinho. Aqui. Isso. Pessoal, a gente viu um pouquinho, tá? Dos termos integrantes da oração. A gente tem primeiramente os complementos verbais, certo? Que eles vão completar o sentido do verbo transitivo direto e transitivo direto. Como eu já havia dito a vocês, o verbo transitivo direto, ele vai ser aquele verbo. Transitividade, porque ele vai pedir complemento, e diretamente, porque ele vai se unir diretamente ao seu complemento sem precisar de nada de ninguém.
certo? Já o transitivo indireto vai ser aquele verbo que vai pedir um complemento, porém esse complemento ele vai ser regido pelo quê? Preposição. Porque para que ele se una o verbo ao seu complemento, eu vou precisar de alguém para fazer essa ligação, esse nexo. E esse nexo vai ser através da preposição, certo? E a gente tem o objeto direto, que vai ser um termo, que vai estabelecer uma relação entre o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, lembrando que ele vai ser o bitransitivo, certo? E por que eu estou tratando sobre o bitransitivo no objeto direto? Você lembra que o bitransitivo ele vai aceitar as duas formas de complemento? Exemplo, o verbo dar, quem dá algo. Então perceba que esse algo está sendo ligado diretamente com o verbo, certo? Sem precisar de nada ali. Então, por mais que a gente tenha um verbo transitivo direto, o be também se enquadra porque ele vai assumir ali o quê? O objeto direto. Mesmo que ele tenha as duas formas, mas ele vai aceitar também o objeto direto, então ele já se integra aí nos complementos verbais de objeto direto, certo? Então, vai ser um termo que estabelece uma relação entre o verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, completando o seu sentido ligando-se ao auxílio necessário da preposição, certo? Então, perceba que ele não vai ter o auxílio necessário da preposição, por quê? Porque ele vai ser ligado diretamente ao seu complemento, com o exemplo aí do o pai abraçou o filho. Perceba que quem abraça, abraça alguém. Então, esse alguém está sendo ligado com o verbo abraçar diretamente, sem precisar de preposição no meio, certo? Então, ó, para abraçar o filho vai ser o objeto direto do verbo abraçar, certo? Como eu já tinha dito anteriormente, cuidado para que você não faça o quê? Não fique filiando outros complementos de outros verbos ao verbo transitivo direto. Exemplo, tem muita gente que faz assim, peraí, abraçar o filho. O filho é um predicativo do sujeito. Não, por que seria? Você divide sua namorada com alguém? De jeito nenhum, né? A sua namorada é sua. Então não divida o complemento verbal seu com ninguém. Se o verbo é transitivo direto, obrigatoriamente ele precisa ter um complemento objeto direto. Se ele é um verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele tem que ter um objeto indireto. Assim como, se eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? O predicativo do sujeito, certo? Então não filie outros complementos verbais a outros verbos, porque cada um vai ter a sua namorada de forma específica, cada um vai ter o seu complemento de forma específica, certo? Então o verbo abraçar vai ser transitivo direto, o filho é o objeto direto. E aí eu tenho um objeto direto, ele pode ser apresentado por um substantivo ou uma palavra substantivada. E aí eu já adentro com o quê? Substantivo é tudo que vai atribuir nome. Já quando ele fala de palavra substantivada, a gente já vai retomar para a morfologia. Vocês lembram que eu disse que para transformar um nome, para transformar, vamos supor, um verbo em um nome, como é que a gente faz? Complicou agora, né? Pronto, eu já disse tanta coisa, né? Que às vezes eu digo assim, eu disse isso, mas a senhora já disse tanta coisa, né? Eu sei que sabe. Mas para você fazer a substantivação na palavra, nunca esqueça disso, pelo amor de Deus, anote, tá? Isso tem caído muito em prova. Para fazer substantivação de palavra, é só você colocar um artigo antes dele, um numeral antes dele, um pronome adjetivo. Aí eu já retomo para você. O que é um pronome adjetivo? Isso. Pronome adjetivo vai ser aquele pronome que vai vir acompanhando o substantivo. A gente tem dois tipos de pronomes, não é assim? Pronome substantivo e pronome adjetivo. O pronome adjetivo, ele vai ser aquele que vai o quê? Acompanhar o substantivo. Já o pronome substantivo, ele vai ser o pronome que vai substituir o substantivo, certo? Então, basicamente aqui, ó, a palavra vai estar o quê? Substantivada, ela própria vai ser o quê? Substantivo. Perceba que terra é o nome que a gente dá a um espaço, certo? E a partir daí eu tenho um substantivo. Porém, agradável é o quê? Agradável é uma qualidade, certo? Apenas agradável é uma qualidade. Qualidade vai ser o quê? Adjetivo, né? Assim. E a partir do momento que eu tenho um adjetivo e eu quero torná-lo substantivo, é só você pôr o quê? Um artigo. Perceba que quando eu digo unimos o útil ao agradável, perceba que ao ali eu tenho unimos, certo? Que vai ser bitransitivo, que une alguma coisa a outra. Então perceba que esse a ali é preposição e você tem o quê? Uma contradição não, você tem uma contração, tá? De preposição a mais o artigo o, e aí a palavra agradável ela vai vir acompanhada de substantivo, e a partir disso a gente tem uma substantivação do termo, certo?
Então, toda vez que você quiser substantivar qualquer palavra, é só você colocar um artigo antes dela. Tranquilo? O exemplo lá que eu dei na substantivação, que foi um dos primeiros assuntos de morfologia que a gente viu, que foi a parte do artigo, eu tinha falado assim, faz a seguinte oração. Foi um jantar seria ótimo, se não me engano. Porque assim, jantar, quando a gente fala jantar, é comer, né? Assim, jantar de comer, então a gente já assimila um verbo. Para quando eu digo um jantar seria ótimo, eu tenho uma substantivação da expressão jantar. E esse jantar não vai ser mais ação de comer, e sim a janta em si, a comida. Então perceba que existe uma mudança de sentido atribuída ao quê? À presença do artigo. O que era verbo, a ação de comer, agora vai se tornar o quê? A própria comida, um substantivo, tá? Então, cuidado com essas coisas. Por quê? Porque isso cai muito em prova, certo? Isso cai demais em prova. Teve uma questão similar a essa que a gente vai fazer depois, provavelmente vai estar no simulado de vocês, que foi uma questão bem interessante, que foi para delegado de polícia, agora na Polícia Civil da Paraíba. E a partir disso, ele dizia assim, que o que era um pronome relativo, que fazia isso, aquilo, 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 aquilo. Mas quando você ia para a oração para fazer a identificação do que, antes do que eu tinha um artigo. E aí esse artigo vai fazer a substantivação do que. Então, ele não vai ser pronome relativo. E era só você olhar aquilo para que você marcasse que o quê? Estava errado. Então, essa questão foi para delegado de polícia, da Polícia Civil agora do Paraná. Do Paraná, não, desculpa. Da Paraíba, tá? Então, cuidado, porque essas coisas tendem a cair muito, porque é questões de pegadinha, certo? Outra coisa também para PMP que cai muito é essa questão de substantivação. Ela coloca um artigo antes, vamos supor, tem uma questão mesmo agora de 2022 que ela colocava assim, o primeiro item, ela dizia assim, que primeiro era um numeral, certo? Só que a gente sabe que ele está acompanhado de artigo, então ele não vai ser o quê? Numeral, ele vai ser isso mesmo, substantivo, tá? Então é basicamente assim que as bancas vão cobrar de vocês. E essa questão de substantivação cai muito, certo? Então, pelo amor de Deus, vão fazer exercícios, porque esses exercícios eu pego muito e eu vou colocar muito no simulado de vocês. Vocês vão ter um simulado geral, provavelmente eu não vou conseguir terminar todo o conteúdo, mas tudo que a gente já viu até agora, todas as formas de conteúdo, e eu vou caprichar bastante, tá? Bastante. Principalmente nas questões, porque os níveis de prova hoje estão muito elevados, e aí, principalmente língua portuguesa, que tem sido diferencial muito grande, certo? Língua portuguesa e redação é o diferencial das provas de concurso público hoje para a área policial. Então, ou você vai cair ou você vai progredir, certo? Então, foque mesmo em português, porque direito é só você ter tempo e você meter o pé e conseguir, certo? O direito não é difícil. Mas português não é que seja difícil, mas como tem muitas regras, muita gente tem muita dificuldade de adquirir, de gravar aquilo, certo? Então, pelo amor de Deus, grava essa parte de substantivação, porque tem caído muito em prova agora em 2022, certo? Então, basicamente, voltando, ele diz que o objeto direto pode ser representado por um substantivo ou por um termo substantivado, certo? E aí eu tenho aqui o que também pode ser um objeto direto, vai ser os pronomes oblíquos, certo? E aí eu já retomo o pronome de novo. Lembra que eu falei dos pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo? Pronomes do caso reto são eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. E aí eu falei que esses pronomes do caso reto, eles vão agir como sujeitos de oração. Mas quando a gente quer fazer substituição de quê? Do complemento para um pronome, a gente, na verdade, tem que usar o quê? Os pronomes oblíquos átomos. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tiver pronome do caso reto, vai ser sujeito na oração. E quando a gente tiver o quê? Pronome do caso oblíquo vai ser o quê? Substituição de complemento direto. Toda vez que você vê um o, uma, um os, um as, certo? Lembrando de forma específica que o a e o os e o as, eles só podem ser objetos diretos, e eu já tinha falado sobre isso, e que eles também podem, deixa eu ver até que está nos demais, não está. Mas eu já queria trazer de uma forma direta para vocês que o O e o A, eles podem aparecer como Lola, certo? E aí eu queria que você anotasse só para ficar mais ainda na sua cabeça. Vá colocando pausas de formas minuciosas para que vocês vão anotando, certo? Vá anotando isso que eu estou falando. O O e o A,
ele pode aparecer também como Lola, certo? O lo e o lá são formas pronominais oblíquas que vêm para substituir, certo? O objeto direto quando o verbo, certo? Ele for transitivo direto. Porém, a partir disso, eu vou precisar ter verbos terminados em R, S ou Z. Então, toda vez que você tiver verbos terminados em R, S ou Z e houver essa substituição dos complementos objetos diretos, então você vai ter o OA, certo? Para verbos de modo geral, e o LOLA para verbos terminados em R, S ou Z, ou nona, certo? O nona, ele também pode aparecer para os verbos que são terminados em M, ão ou ON, certo? Então, preste atenção. OA no modo geral, LOLA para verbos terminados em R, S ou Z, e nona para verbos terminados em M, ão ou ON, certo? E aí eu tenho me, o ti, o si, nos e vos, certo? Quando eu digo assim, encontre-o imediatamente. Perceba que eu uso o aí, porque o verbo ele não é terminado em R, S ou Z, para mim usar o lo, e ele também não é terminado em M, ão ou ON, para mim usar o no. Então, por isso que a gente assume a forma o, certo? E aí eu tenho ela me adora, certo? A mesma coisa. Eu tenho me ali, me adora vai ser o me complemento transitivo direto do verbo adorar, porque quem adora, adora alguém ou alguma coisa. Tranquilo? Então vamos para lá. Ele diz assim, ó, por qualquer pronome substantivo. E aí eu já digo a vocês o que é um pronome substantivo. Vocês têm que lembrar por quê. Porque essas coisas eu dei lá na morfologia, eu já relembrei em outras aulas de sintaxe. E eu falei anteriormente quando eu falei sobre a palavra substantivada. Eu falei da diferença entre um pronome adjetivo e um pronome substantivo. Pronome substantivo vai ser aquele pronome empregado para fazer o quê? Substituição, certo? Ele vai estar substituindo ali o complemento direto. Ó, guarde isso com muito cuidado. Perceba que se eu dissesse assim, guarde esse celular. Este celular eu poderia substituir por isto. Guarde isto com muito cuidado. Então perceba que eu estou ali fazendo o quê? Isto vai ser o celular. O celular deveria ser o complemento direto, porém eu estou substituindo com o isto, certo? Então o pronome substantivo ele também pode ser tido como objeto direto do verbo transitivo direto, certo? A partir disso também, eu vou ter o objeto indireto, ele vai estar ali como termo que vai estabelecer uma relação entre o verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, como eu já expliquei. Como bitransitivo, ele vai aceitar as duas formas, então ele também pode trazer essa correlação de objeto indireto. Lembrando que vai ser para complementação de sentido, e nesse sentido, para entrar nesse sentido, ele vai vir sempre acompanhado de quê? Preposição ou uma preposição subentendida, certo? Então, cuidado, porque a preposição não é necessário que ela esteja lá. Ela pode estar o quê? Subentendida, certo? Lembrando que os pronomes, certo? Que eu vou ter pronomes para fazer a substituição de objeto indireto. Vai ser o lhe, lhes, me, te, se, nos, vos, e eles vão assumir o papel de objeto indireto, certo? Deixa eu colocar até aqui. É objeto indireto, para que você não indireto. Tranquilo? Então, basicamente isso. Você viu que lá atrás eu falei do A, do O, do Lola e do Nona. Percebeu que eles não estão mais aqui, por quê? Porque o A, o Nona e o Lola, eles não podem assumir objetos indiretos. Eles apenas são objetos diretos. Então, quando você vê lá na oração que o quê? Que eu tenho o Lola, você já sabe que ele é objeto direto. E principalmente a Banca Cespa, ela tem muito um pantin, sabe? Para quem já é de outra cidade e não sabe o que é pantin, pantin é tipo assim, é uma coisa que já é de costume, tá? É o corriqueiro dela, ela sempre faz. Ela tem um pantin de estar querendo mudar o li pelo lo ou pelo lá, certo? Isso não pode, porque vai acarretar uma mudança de sentido, porque você vai estar trocando o verbo transitivo direto pelo transitivo indireto. Isso já vai acarretar sentido, certo? A Banco Penetra, ela também já cobrou isso uma vez em uma questão, mas aí já pode ser corriqueira de outras questões futuramente, certo? Eu sempre trago coisas que ela trouxe anteriormente, principalmente ao Penet, porque o Penet não tem um costume muito grande de estar fazendo questões, certo? Mas aí possivelmente possa ser que outra banca se assemelhe e que outra banca pegue o concurso e que você vai precisar se familiarizar no contexto geral, tá? Então é basicamente isso. Então eu falei aí do Lilis,
certo? Que sempre vão ser objetos indiretos. Eu tenho mit, sinus, vos. Eles tanto podem ser complementos diretos como complementos indiretos, certo? Então, você vai ter que verificar através do contexto se o mit, sinus, vos, eles vão ser complementos diretos ou complementos indiretos. Já quando você vê o lo, ou lá, ou nona, ou oá, eles sempre vão ser o quê? Complemento direto, e o li e o lis sempre objetos indiretos, certo? Então, ó, quem desobedece a alguém. Perceba que para unir o alguém ao desobedecer, você precisou do a. Então, perceba que aos meus princípios está sendo unido com desobedeço, certo? Que vai ser o verbo, e aí ele está sendo unido através da preposição a, certo? Que aí, na verdade, eu tenho uma contração de a preposição mais os, que vai ser o artigo. E aí eu tenho também, eu enviei ele um convite. Quem envia alguma coisa a alguém. Então perceba que o alguma coisa virou um convite e o a alguém virou o li, tá? O a ele virou o li. Porque eu não, Camila, eu poderia colocar ali, eu enviei-lo um convite? Não, né? Porque senão o verbo ficaria com o quê? Dois complementos, certo? Diretos. Isso não pode acontecer. O bitransitivo, ele não aceita nem dois indiretos e nem dois diretos. Obrigatoriamente precisa ser um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então, cuidado, por quê? Porque na maioria das vezes a banca vai querer tirar esse li e vai querer colocar um lo, e não pode, tá? Em alguns casos vai só mudar sentido, em outros casos vai ficar errado mesmo. Porque perceba aí, enviei ele um convite. Eu vou dizer que eu enviei ele um convite. Fica errado, porque quem envia alguma coisa a alguém. Então, basicamente, esse verbo é bem transitivo, ele precisa das duas formas de forma obrigatória, senão fica incorreto, certo? Fica incoerente gramaticalmente. Então, isso não é assumido. Perceba que ele coloca aí uma observação. Algumas vezes o objeto direto vai se iniciar com crase. E eu já trago para você. O que é crase? Contração, né, assim, de preposição mais artigo, tá? Então, a crase, ela vai ser o quê? Preposição mais artigo. Então, perceba que se ela iniciar e pertinho dela tiver um verbo, eu já sei que ali, esse verbo, ou ele vai ser bitransivo, né? Porque ele vai assumir uma forma indireta. Transivo direto vai pedir complemento com a preposição a, ou ele vai ser diretamente o verbo transivo indireto, no qual ele vai pedir complemento com a preposição a, certo? Então, perceba que toda vez que você vê crase, você já dá uma ligada aí, porque na maioria das vezes você vai estar diante de um verbo transivo direto ou de um verbo bitransitivo, certo? Algumas vezes o objeto indireto vai se iniciar com crase. A com sinal indicativo de crase, aquela, aquele, aquilo, todos com crase. Então perceba aqui, ó, entregaram às esposas os presentes. Perceba que quem entrega alguma coisa a alguém. Mas como é que eu faço a identificação do objeto direto e do objeto indireto, Camila? A partir da crase. A partir do momento que você vê a identificação do sinal indicativo de crase, você sabe que ali você vai ter o quê? A contração de quê? De uma preposição mais um artigo. E qual é o verbo que vai solicitar um complemento com preposição? O transitivo indireto, certo? E perceba que quando eu digo que eu entrego alguma coisa a alguém, eu entreguei o quê? Os presentes. Está preposicionado? Não. Então vai ser o objeto direto, assim como o as com sinal indicativo de crase vai ficar o quê? De uma forma indireta, certo? Com crase. A partir daí eu também tenho os pronomes oblíquos, certo? Lilis, que são sempre objetos diretos. E aí eu já quero que você coloque de novo. São o quê? Sempre, certo? Sempre, em todo momento, eles sempre vão ser objetos diretos. Então não esqueça disso. Eu lhe convidarei para minha formatura. Então perceba que o lhe, ele vai ser o complemento direto do verbo considerar, convidar, certo? Quem convida, convida alguém para alguma coisa, tá? Então lhe ali vai ser um complemento indireto. Tranquilo? Dando continuidade, deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui. Os pronomes oblíquos mit, sinus, vos podem ter função de objeto direto ou objeto indireto, como eu já havia dito. O ou, a, o lola ou nona, eles só podem aparecer como objetos diretos. O lilis, ele só pode aparecer como objeto indireto. Agora tem os outros pronomes oblíquos, que são o mit, sinus, vos, e eles aí podem tanto ser objetos diretos como objeto direto, e tudo isso você vai ter que verificar através da análise da oração, certo? Então, para sabermos qual a função sintática, podemos substituir estes pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então trata-se de um objeto indireto. Vamos lá. Marcos me convidou. Marcos convidou a ela.
Então, percebeu aí que quem convida a alguém, ele convidou o quê? A ela. Então, perceba que o a ela tem a preposição, então eu sei que esse me aí vai ser o quê? Um objeto indireto, certo? Então, é só você conseguir fazer a diferenciação através disso. E aí, quase no fim, acredito eu tenho um complemento nominal, tá? A gente já está finalizando, tem 5 minutos. O complemento nominal, ele vai ser aqueles, certo? O complemento nominal, ele vai ser aqueles nomes que vão ser atribuídos por substantivo, por adjetivo, certo? Por, deixa eu ver, substantivo, adjetivo, outras palavras, certo? Que eles vão pedir o quê? Um complemento. E a gente viu, ó, assim como os verbos, os nomes também pedem um complemento. O exemplo do nome medo. Você lembra que eu disse que quem tem medo de alguma coisa? Então perceba que o medo ali, ele está entrelaçando o quê? Um complemento, tá? E simplesmente esse complemento é nominal. E o termo que completa seu sentido de uma palavra, ou seja, de um nome. Então perceba que seu Pedro tem orgulho, mas quem tem orgulho de alguma coisa. Certo? Orgulho ali, ele vai ser o quê? Orgulho vai ser substantivo e da sua neta vai ser o complemento nominal. Porque quem tem orgulho de alguma coisa ou de alguém, certo? E o seu Pedro, ele tinha orgulho da sua neta. Então perceba também que da sua neta vai ser o complemento de orgulho e não do verbo ter, certo? Cuidado com isso. Jorge estava feliz com tudo. Perceba que feliz é o quê? Está acompanhado do verbo estar. O verbo estar é um verbo de ligação. O nome do seu complemento é um predicativo do sujeito, que automaticamente é um adjetivo. Então, a partir disso, eu digo contudo. Contudo vai ser complemento do nome feliz. E a partir disso, você vai ter um complemento nominal, certo? Então, contudo vai ser nominal. Quando eu digo que o juiz agiu parcialmente aos réus, parcialmente, você lembra que eu falei lá atrás, e quando eu quero transformar um adjetivo em um advérbio, é só eu jogar o sufixo mente, tá? Então, parcial é um adjetivo, uma característica de algo. Então, perceba que parcialmente se tornou um quê? Um advérbio, certo? E a partir do momento que ele é um advérbio, esse advérbio ele vai solicitar o quê? Mesmo, um complemento regido de preposição. E aí eu já queria trazer uma observação que para você colocar aí no seu caderno, certo? Ó, o complemento nominal ele vai ser sempre regido pelas mesmas preposições de objeto indireto, certo? Para o que vai diferir, o que vai diferenciá-lo é quem é que completa o verbo, certo? Então perceba que todos os complementos verbais eles vão vir preposicionados. E aí você vai ter que fazer análise. Peraí, quem é que está solicitando essa preposição? Se a preposição estiver sendo solicitada pelo nome, então vai ser um complemento nominal. Já se essa preposição estiver sendo solicitada pelo verbo, vai ser um complemento verbal, certo? Então, cuidado, porque às vezes você pode, vamos supor, seu Pedro tem orgulho da sua neta. Você pode achar que o verbo ter aí ele é bitransitivo só por conta do orgulho, que vai ser o objeto direto, e o dali, certo? Esse de aí é uma preposição, mas ele não foi solicitado pelo tem, e sim pelo orgulho. Então você tem que fazer análise. Peraí, quem é que está solicitando essa preposição? Se for o nome, vai ser complemento nominal. Se for o verbo, vai ser complemento verbal, certo? A partir disso, para a gente finalizar, eu tenho 1 minuto e meio só, mas a gente tem aí o quê? Eita. A gente tem o agente da passiva, certo? E esse agente da passiva ele vai ser o complemento de um verbo na voz passiva analítica. E sempre vai vir regido de preposição por e algumas vezes de preposição de. Lembra que o agente da passiva é um termo que age, certo? Então vai ser o quê? O agente da ação, certo? Ou seja, ele vai ser o termo que vai praticar a ação, só que na voz passiva. Ele vai praticar a ação, porém ele vai ser complemento. E aí eu já vou dar a dica de como a gente vai ver. Vê só. Os candidatos leram o edital. Perceba que quem fez a ação de ler o edital foram os candidatos. Então perceba que os candidatos ele é o sujeito, certo? Que são as identificações. Como é que eu vou identificar? Candidatos, eles são os agentes, como também ele é o sujeito, porque quem foi que leu o edital? Os candidatos. Então, perceba que na voz ativa, o sujeito e o agente vai ser a mesma pessoa. Já na voz passiva, não. Quem praticou a ação, que foi os candidatos, ele vai virar complemento, regido pela preposição por, tá? Então, ó, o edital foi lido pelos candidatos. Então, quando eu digo que o edital foi lido pelos candidatos, eu tenho aí um agente da passiva, certo? Esse verbo, ele está na voz passiva sintética.
certo? Desculpa, ele tá aí com a agente da passiva. Então, o que era sujeito agora, o que era sujeito e agente, agora são coisas distintas. Perceba que o sujeito agora foi o edital, porque para fazer a identificação do sujeito é só você perguntar quem ou o quê, e aí eu perguntar a você, o que foi lido? O edital. Então, o edital virou sujeito e quem praticou a ação virou o quê? Complemento regido pela preposição por, certo? Então, o agente da passiva é diferente do agente da ativa, e é por isso que eu sempre digo que nem sempre quem é agente vai ser sempre o agente praticante da ação e o sujeito. Às vezes a gente tem o sujeito como uma pessoa e o agente como outra. Eu já faço a reformulação disso na sua mente, certo? Ó, o homem bêbado atropelou a idosa na faixa de pedestre. Perceba que quem foi o agente praticante da ação e quem é o sujeito da oração? Um homem, porque foi esse homem que fez o atropelo à idosa. Mas perceba que na forma da voz passiva, ele tem o quê? Que a idosa ela foi atropelada na faixa de pedestre por um homem bêbado. Quem foi praticou a ação? O homem bêbado. Mas perceba que o sujeito da oração vai ser idosa. Então é isso que eu estou dizendo, nem sempre, certo? O que é sujeito vai ser o agente da ação, certo? Então eu vou finalizar por aqui, porque já deu minha hora. A partir da próxima aula, a gente já vai ver os termos acessórios da oração para continuar, na verdade, e já dar finalidade a essa parte de sintaxe.